Cara, eu li One Punch Man e é simplesmente o meu mangá favorito agora. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Laitos e hoje eu quero falar sobre como One Punch Man é simplesmente uma obra magnífica. Então, bora lá. Bom, normalmente eu faço mais vídeo aqui falando sobre coisa mais, sei lá, sentimental, pensando um pouco mais, um pouco filosofando demais. Mas não, esse é um vídeo que eu quero fazer sobre mangá, porque mangá é uma coisa que eu gosto. E esse canal eu fiz pra falar sobre coisas que eu gosto. E é isso aí, eu vou falar sobre mangá hoje. Você provavelmente não esperava isso, mas é isso. One Punch Man é a melhor obra que eu li, e eu vou dizer porquê. Bom, pra começar eu vou dar uma contextualizada sobre o One Punch Man. Eu acredito que todo mundo aqui sabe, porque mais ou menos ali em 2015 lançou o anime, que foi bem famoso aqui no Brasil. Mas pra quem não sabe ou nunca assistiu o anime, eu vou estar explicando. One Punch Man conta a história do Saitama, que é um cara careca que, tipo, era um cara sem emprego, sem motivo pra viver. E de um dia pro outro ele decidiu virar um herói depois de, tipo, salvar um garoto da morte. Basicamente é isso. E ele ficou treinando por 5 ou 3 ou 5 anos, alguma coisa assim, seguidos, e até o momento que ele perdeu o cabelo, só que ele ficou extremamente poderoso. Basicamente isso. Bom, pra começar, como eu sei que eu vou falar muito ovo de One Punch Man nesse vídeo, eu quero começar falando sobre um defeito dele. No caso, não é bem um defeito do mangá em si, mas é algo que pra mim eu não curto muito. Que, por exemplo, que seria o universo de One Punch Man. Então, o universo de One Punch Man ele é extremamente bem construído. No caso, eu não falo tipo que o universo não é bem construído. Ele tem um sentido, ele tem toda uma explicação, papapá. Só que o problema pra mim de One Punch Man é que ele não é um mundo muito justo. Aí você vai falar, mas não tem que ser justo, papá, e tal, e realmente, o mangá não tem que ter mundo justo, mas pra mim é algo que meio que quebra, tipo, não é tão legal você ver um protagonista que nasceu com poder roubado. É legal ver alguém que, tipo, que é o comum de shonen no caso, que é ver um protagonista fudido que foi treinando até ficar forte. Essa é a graça de mangá shonen. Só que não, o Saitama ele tipo, você vai falar, o Saitama também treinou pra ficar forte e tal. Só que o universo de One Punch Man em si, ele é um universo muito injusto. Por exemplo, tem a Tatsumaki, que é simplesmente uma psíquica fora do comum e tal. E ela, aí você fala, mas ela foi uma experiência, por isso que ela tem o poder fodão e tal. E não. Mas aí tipo, tá. Mas aí ela tem um poder de que ela consegue distorcer uma cidade inteira só com a força dela, mesmo estando exausta depois de uma luta contra dezenas de monstros. Com a mente dela ela consegue distorcer uma cidade inteira. E enquanto isso, a gente tem, tipo, por exemplo, sei lá, o herói lá, classe A, o carinha do. Melhor, um exemplo melhor ainda. A gente tem o Metal Bat, que é só um cara com um bastão de metal, de beisebol de metal. E o poder dele é ficar mais forte quanto mais ele apanha, mas ele é um herói rank S. E a Tatsumaki é um herói rank S que consegue distorcer uma cidade inteira com a mão. E o Metal Bat é só um cara que fica um pouquinho mais forte conforme ele apanha. E é só isso. Então, tipo, extremamente desbalanceado. E, tipo, mesmo isso sendo desbalanceado, eu curto bastante o universo One Punch Man e até acho que é interessante aquela teoria que tem, por acaso quem não saiba, tinha uma teoria que One Punch Man e One Punch Man e Boku no Hero se passariam no mesmo universo. E pensando assim, até faz sentido. Pra mim, tipo, One Punch Man poderia muito bem se passar ali entre a primeira e a segunda geração de heróis de Boku no Hero. Primeira e segunda gerações das pessoas com individualidades. Não era todo mundo que tinha individualidade, acabou de começar a aparecer no mundo.
E, tipo, foi um negócio novo e tal. Aí criou a Associação de Heróis e com o tempo se tornou Boku no Hero. Eu acho que é interessante, embora eu não acho que seja o caso de ser canônico, mas seria interessante se fosse assim. Mas segue a ideia de que One Punch Man é extremamente desbalanceado. E embora, tipo, eu não curtei isso, tem gente que gosta, faz sentido. Então, vamos pro próximo tópico. E agora eu quero falar sobre os personagens. Bom, pra começar, Saitama, né? Ele é o protagonista. Eu gosto do Saitama é que ele é literalmente tudo misturado. Te pega tudo que você tem num protagonista shonen, mistura, só que dá uma distorcida, tá ligado? E esse é o Saitama. O Saitama ele tem um básico de um protagonista shonen, que ele é bom porque ele é bom, ele quer proteger as pessoas, pá. E ele tipo é super forte, ele quer lutar por diversão, igual algumas pessoas que eu conheço, né? E ele quer lutar por diversão, ele quer treinar por diversão, quer ficar mais forte, é isso. Esse é o objetivo do Saitama, ficar mais forte, encontrar alguém que dê uma luta boa pra ele. Ele é um Goku da vida. Ele é extremamente responsável, ele, tipo, logo nos primeiros capítulos ele luta contra um vilão gigante, só que ele soca o cara pro lado errado e o cara cai em cima da cidade matando um monte de gente. Mas ele é um protagonista shonen. E isso que é legal do Saitama, ele é um personagem, tipo, principal, que tem os traços básicos de um protagonista shonen, mas ao mesmo tempo é tudo tão distorcido que fica, tipo, a cara dele. Ele é um personagem com muita identidade, por isso que eu gosto do Saitama. E falando de personagens, eu acho que o Saitama, ele não, tipo, pessoalmente pra mim, ele não é o protagonista que ele não é tipo um personagem que é pra você olhar e falar, nossa, ele é foda demais, ele é o protagonista, ele é meu personagem preferido. Eu acho que o Saitama é justamente o cara que é pra ser o protagonista porque ele não tem os traços de ser o preferido de alguém, tá ligado? O Saitama é só um dos personagens. Mesmo sendo protagonista, eu acho que ele não foi criado para ser o personagem preferido da obra, o preferido dos leitores. Como exemplo, eu vou dar um personagem aqui que esse sim eu acho que foi feito para agradar os leitores. Personagem que foi feito para ser preferido, que é o Garou. Mano, o Garou é simplesmente um personagem absurdo de bom. Ele tem uma motivação que pra mim é meio merda, mas não julgo. Ele basicamente, tipo, não é que a motivação dele é uma merda, é que o motivo pra ele ter essa motivação é uma merda. A motivação dele é que, tipo, basicamente a ideia dele é: eu quero que o mundo sinta dor, eu quero colocar o mundo em guerra, para que assim as pessoas fiquem fortes sobre o medo constante de ser morto por monstros, esse tipo de coisa. A ideia é boa, ele quer tipo deixar as pessoas fortes e botando medo, é bem parecido com o que o Gentle fazia de Boku no Hero. Mas, tipo, o motivo dele ter basicamente ganhado esse motivo assim pra lutar é porque quando ele era criança ele assistia um desenho e as crianças ficavam felizes porque o vilão morria. E pra ele era injusto o vilão morrer porque o vilão só queria proteger a casinha dele. E pra ele isso era injusto, o vilão tinha que vencer e o cara da justiça era um panaca. É isso, e é assim que ele desenvolveu o motivo dele pra lutar. Tipo, eu sei que tem vilões com personagem com uma história tipo muito pior que a do Garou, mas eu acho que é bem paia você colocar esse como motivo principal pra ele lutar. E ao mesmo tempo é muito a cara de One Punch, vai pegar uma coisa tosca e colocar o personagem e colocar no personagem como motivo, tá ligado? É bem tosco e ao mesmo tempo funciona bem com o Garou. Eu gosto pra caralho do Garou. O Garou ele é um personagem muito bom porque ele não é um personagem tipo que ele só é forte, papá. Ele não fica empacado, ele é um personagem que desenvolve durante o mangá. Durante todo o mangá ele é pra ser um vilão, ele tá lutando contra os heróis, mas ao mesmo tempo, tipo, você vê o lado do Garou e você vê ele se esforçando. Ele não é um vilão que tipo, eu nasci forte, foda-se. Ele, tipo, por cada traço, cada parte do mangá que acompanha o Garou, ele vai evoluindo um pouquinho mais, ele vai ficando mais forte. E o Garou é tipo um Asta da vida, tá ligado? O Asta que tinha aquele negócio de, eu não vou desistir, eu não vou desistir. É o Garou. Ele pode estar fudido, ele pode estar lutando contra 30 heróis classe A, ele pode estar lutando contra um classe S que sentou a porrada no meio da cara dele. Ele vai levantar e vai continuar lutando. E, tipo, ele vai aprendendo como vai lutar. O Garou, ele, tipo, o Garou é um gênio.
E essa é a graça dele, ele é um gênio, mas ele é esforçado, ele vai aprendendo conforme ele luta, e ele vai ficando mais forte, ao ponto do cara realmente virar um monstro. Só que o Garou vira um monstro, mas ele não consegue abandonar a humanidade dele. Mesmo virando um monstro, ele não consegue abandonar a humanidade dele. Por isso que diversas vezes quando a gente vê ele, tipo, ele tá próximo de ser um monstro, ele tá com aquelas forma de monstro, mas sempre tem uma partezinha dele ali que tá faltando, que no caso era o olho, se eu não me engano, que mostrava o olho dele humano. O Garou, ele não consegue ser totalmente um monstro, que embora ele queira fazer isso, não é por mal, tá ligado? Ele não é que ele quer ser um mal absoluto só pra fazer mal, ele quer ajudar as pessoas, mesmo de forma errada, tá ligado? E ele acaba sendo uma pessoa boa. Ele não consegue abandonar a humanidade dele, não consegue matar o garoto que ele encontra, que seria o Tareu. Ele, tipo, o Tareu pra ele como se fosse, sei lá, um filho, tá ligado? Ele não consegue abandonar o Tareu, ele não consegue abandonar a humanidade dele. E isso é muito foda, porque o personagem ele é muito bom. Ele é um personagem muito bem desenvolvido, ele tem um motivo pra fazer as coisas que ele quer. Ele é pra ser um vilão, mas ele não consegue deixar de ser humano ao mesmo tempo, tá ligado? E aí tem todo aquele negócio do Garou Cósmico, que, cara, pra mim é a forma mais foda de todos os personagens que eu vi até hoje. Você pode tacar, sei lá, Goku Super Saiyajin 3, Goku Super Saiyajin 4, Midoriya no Deku Dark. Você pode tacar caralho que for. Pra mim, o melhor personagem com a melhor forma é o Garou. O Garou é simplesmente incrível na forma dele de Garou Cósmico, com as constelações passando nas costas, no rosto dele, no corpo dele, tá ligado? Refletindo. O Garou Cósmico é simplesmente o melhor personagem que existe, tá ligado? E tipo, quanto eu acho que em questão de design, você olha pro Garou e ele ser, tipo, basicamente não ter um rosto deixa tudo muito mais tenso do que você ter, por exemplo, um monstrão igual ele era na forma anterior dessa. Porque você não consegue saber o que o cara tá pensando, você não consegue ver as expressões dele. O Garou, ele simplesmente é um vazio quando ele tá no modo terror cósmico dele, no modo cósmico. E isso torna ele imprevisível. Ele é um personagem forte, incrivelmente apelão. Ele mata as pessoas só de estar no mesmo local que elas, por causa da radiação que ele emite, pela força que ele tem, que é desbalanceada pra um caralho. E o cara não demonstra o que ele sente, você não consegue saber o que ele vai sentir. Ele é um personagem foda, imprevisível. E é isso que torna o Garou um dos melhores personagens de One Punch Man, tá ligado? E fora isso, tem outros personagens de One Punch Man também que eu gosto pra caralho. Eu gosto, por exemplo, do Quatro Olhos. Ele é um personagem que ele aparece em um capítulo específico e conta mais ou menos sobre os heróis, né? O grupo Full Book, que é a irmã da Tatsumaki, né? E lá mostra que tinha um carinha que era um herói rank B, só que ele percebeu que ele já tinha chegado no limite humano, ele não tinha mais o que fazer. E, tipo, mesmo não tendo mais o que ele fazer, ele se juntou a uma associação grande pra tentar ir subindo. E mesmo assim ele sabia que ele tava no limite dele, não tinha mais o que ele fazer. Mas aí depois de conhecer o Saitama, ele tipo, se inspirou no Saitama e decidiu prosseguir e se separou do grupo Fubuki e mesmo nas limitações dele, ele quer ser um herói, tipo, ele quer continuar subindo, ficar mais forte. E isso, tipo, esse personagem em si eu gosto pra caralho dele e eu fico triste que ele não tenha um desenvolvimento muito grande. Assim que eu vi o capítulo dele eu falei, nossa, que personagem foda, mas aí ele só apareceu de novo lá na luta contra o Garou e depois não apareceu mais. Eu espero muito que ele seja mais desenvolvido pra frente. Ele é um personagem que eu gosto pra caralho. E outro personagem que eu também gosto nesse mesmo estilo é o Mumen Rider, o Cavaleiro Sem Licença. Cara, o Mumen Rider, ele também é um personagem muito tipo, colossal de bom. Ele é simplesmente um humano comum. E ele vai lutar com monstros, ele tem noção que ele não pode vencer dos monstros. Mas tipo, por exemplo, você pega aquela luta deles contra o Rei dos Mares. A cena do Mumen Rider é simplesmente foda demais. Só pra você ter uma ideia, eu fiz outro vídeo desse, na verdade, esse é o segundo vídeo que eu tô fazendo. Porque eu gravei o outro enquanto eu tava
ainda no arco do comecinho do arco da Associação dos Monstros. Mas aí eu tive que criar, tipo, eu passei naquele vídeo uns 5 minutos, o vídeo era de 12, 13 minutos. Eu passei 5 minutos falando só do Mumen Rider. Nesse daqui eu passei 5 minutos inteiros falando só do Garou. Porque, tipo, depois de ver todo aquele desenvolvimento do Garou, não tinha como. Mas o Mumen Rider também é um personagem muito foda e eu espero que ele seja desenvolvido mais à frente. Também tem, tipo, outros personagens muito bons e cômicos também. O King é um personagem que eu gosto muito porque o cara é simplesmente um fudendo sortudo. Ele não é forte, ele não tem poder, mas ele tem sorte pra um caralho. O cara, tudo é conveniente pra ele e por isso que ele é um dos heróis mais fortes, assim por dizer. As coisas são convenientes e acontecem de um jeito favorável pra ele e sustenta ele como um herói, um dos heróis mais fortes, um Rank S. E o cara é um alívio cômico ambulante, ele é muito bom como personagem. Ele, tipo, só o status dele como o homem mais forte da Terra faz os vilões existirem antes de lutar com ele. Isso me lembra muito aquela história de One Piece, que eles falam ali no arco do Bellamy, né? Que o Bellamy fala que teve um pirata que forjou a própria recompensa e os inimigos desistiam só de olhar pra recompensa contra alguém que eles venceriam fácil. É exatamente a descrição do King, cara. O King é um personagem muito bom, eu gosto pra caralho dele. Também tem, tipo, por exemplo, o Bang. O Bang é um velho muito foda, que tem uma habilidade muito foda, inclusive o punho da água corrente é uma das habilidades mais fodas que eu já vi, tá ligado? Porque o cara ele não defende de ataque, ele basicamente redireciona, é tipo manipular energia, mais ou menos, um negócio assim. O Bang é um velho muito foda. O Atomic Samurai é muito foda. O Zombie Man é um dos meus personagens favoritos, sendo que o cara só aparece em alguns momentos e apanha. Eu gosto pra caralho dele. O King Emperor eu não gosto, não curto muito. Mas aí tá um problema pra mim também. Na questão de personagem. Tem muito personagem que podia ser muito bem desenvolvido e não é. Tá ligado? Tipo o próprio Mumen Rider e o 4 Horas que eu falei. Também tem, por exemplo, o Kid Emperor, que até agora não conto nada sobre eles. E eu acho que tipo, vai contar no futuro, mas o One Punch Man tem esse problema que tipo, mostra o Saitama evoluindo, ele lutando aos poucos e subindo de rank, mas os outros personagens ficam destacados, tá ligado? O Fubuki continua sendo o número 1 do rank B, os outros heróis, eu sei que é por causa que a Fubuki quer continuar sendo o número 1 do rank B, mas tá ligado? Tem muitos outros heróis que aparecem também, tem aquele carinha elétrico lá que aparece, que ele não saiu do lugar desde que tipo, o One Punch Man começa, o carinha da lança também. Tem os próprios Rank S que, tipo, pra mim, eu vejo que os Rank S, como os heróis no topo, eles deveriam estar competindo um contra o outro pra ficar tentando se passar, tá ligado? Pra sempre alguém tentar se tornar primeiro, mas não, eles só se acomodam, e isso é um problema pra mim. Os personagens se acomodam no lugar que eles estão, mas, não tem muito o que fazer. Também tem o próprio número 1, né? O Bang. O Bang não, perdão. O número 1 lá, o Blast. Que é um personagem muito misterioso, tem muito que fazer, tem muito ainda pra descobrir sobre ele. Eu acho muito foda o poder dele. Que o Garou imita, hein? O Garou consegue imitar o poder do cara de criar portais. O Garou consegue estar fazendo uma supernova com as próprias mãos. Não que eu gosto do Garou, claro. Eu gosto do Garou um pouquinho só. Mas eu não tenho favoritismo. O Blast é foda, mas o Garou é mais. Enfim, também tem muitos outros personagens que eu gosto. Eu gosto do negão lá, o brilho. Como chama? O brilho escuro. O brilho escuro eu acho ele muito engraçado, cara. Ele é um personagem muito bom. Porque ele é só músculo e ele, tipo, era uma criança que sofria bullying. Ele ficou forte pra parar de sofrer bullying, mas ele ainda é uma criança. Aquela cena dele sentado encolhido no quadradinho é muito cômica. Eu gosto do Sonic também, o Sonic não aparece faz algum tempo, mas eu gosto pra caralho do Sonic. Ele é um personagem bom, ele é um personagem legal. O Genos, né, Genos, como você preferir falar, que é o como chama? Ele é tipo o pupilo do Saitama. E ele é um personagem bom também, ele tem um senso de justiça legal, ele é um personagem forte. Ele tá sempre se aprimorando e, tipo, depois daquela cena da luta dele e a Tatsumaki junto,
Você não tem como não shippar os dois. Eles são totalmente casalzinho. Não adianta você falar que tipo a Tatsumaki é melhor que o Saitama. Pra mim é Genos e Tatsumaki, Saitama e Fubuki e acabou. Esse é o que eu vejo assim. Também tem muitos outros personagens legais. Tem tipo o carinha lá que é o Relâmpago alguma coisa. Flash, Verso Brilhante. O carinha lá que é da tribo dos ninjas, na mesma que o do Sonic, que é forte pra caralho, um espadachim. Tem a Mizuki. Peraí, você não sabe quem é a Mizuki? Essa daqui é a Mizuki. Ela é uma personagem muito boa, porque ela é uma personagem boa. Eu só gosto da Mizuki por algum motivo. Pelo mesmo motivo que eu gosto da Miruko, pelo mesmo motivo que eu gosto da Star and Stripe, pelo mesmo motivo que eu gosto da Ghislaine, da Leona, da Meira Leona. Mas se você conseguir encontrar algumas semelhanças entre esses personagens, você me avisa. Mas eu só gosto da Mizuki. Ela é uma personagem muito boa. Ela é uma personagem ótima, estupenda, fenomenal. Ela é simplesmente incrível. Agora, falando um pouco sobre a história de One Punch Man. Eu gosto pra caralho da história de One Punch Man, o rumo que ela tá seguindo atualmente. Embora eu ainda ache que teve até aquela competição entre os heróis classe S, eu gosto do jeito que a história segue, tá ligado? Todo aquele arco. Cara, o desenvolvimento do arco da Associação de Vilões, pra mim, é o que devia ter acontecido no arco de guerra de Boku no Hero, tá ligado? Porque o arco de guerra de Boku no Hero, nos últimos 2 arcos de guerras, só o que vem mostrando é os vilões que ficando cada vez mais forte, mais forte, mais forte. E os heróis empacados, tá ligado? Desenvolvem uma técnica ou outra, mas não é nada pra um cara que consegue dizimar uma cidade inteira só tocando a mão. Não tem como você vencer disso. Botando o moleque com 7. Chegou num nível, Boku no Hero tá num nível atualmente, que o Midori é só com 7 de individualidades. Pra você ter ideia, cada pessoa tem uma individualidade, o Midori tem 7. E eu tô vendo Boku no Hero, tô acompanhando Boku no Hero, e tô achando que com 7 individualidades não tá o suficiente pro Midori tancar o Shigaraki no estado atual. Não tá o suficiente pra eles lutarem contra as ligas dos vilões. Os caras tão foda pra um caralho. O próprio Dabi, que já era pra tá morto, ainda consegue lutar. E vai ser um desafio pro Todoroki e pro Endeavor. Mesmo eles estando praticamente morto. Eles estão dando um nível de poder absurdo pros vilões que os heróis não conseguem tancar. E é nisso que One Punch Man pega e acerta pra um caralho. Melhora 200%. Boku no Hero sempre foi um mangá que tava como meu preferido. Que questão de apego, eu tinha muito apego com Boku no Hero, mas eu não consegui, depois de ler One Punch Man, eu não consigo mais deixar. Pra mim seria um insulto deixar Boku no Hero como primeiro, sendo que One Punch Man pega toda a ideia de Boku no Hero, só que faz 200 vezes melhorado, tá ligado? Ele pega esse arco, ele tem esse arco da guerra, mais ou menos, que seria da Associação dos Vilões. E ele tem personagens estupidamente fortes. Só que em contrapartida, não são os vilões só que são estupidamente fortes. Os heróis classe S também são estupidamente fortes. Você pega e mete um cara que desintegra uma cidade, por exemplo, o Boku no Hero. Você não pode colocar um moleque que consegue fazer umas vinhas, tem forcinha, pra lutar contra o cara que destrói uma cidade só de tocar. Não faz sentido. Mas agora, se pegar uma mulher que consegue tipo, é uma mulher que é aquela vilã lá, que eu esqueci o nome dela, de One Punch Man, que consegue cortar um pedaço da terra com um raio laser, e colocar contra ela uma menina que consegue literalmente distorcer uma cidade inteira, tipo, só mexer na mão, poder telecinético o suficiente para cobrir uma cidade inteira e, tipo, distorcer ela, ficar dando volta com a cidade, quebrando tudo em volta, erguer o subterrâneo do chão. A menina é praticamente uma deusa. Isso sim é foda. Você pegar um cara que, tipo,
consegue correr na velocidade da luz pra lutar contra uns espadachins fodão que não morre. Isso sim é foda. Isso é um universo equilibrado. Isso é bom. E é isso que eu acho que, tipo, que Boku no Hero falta e One Punch Man faz certo. Esse equilíbrio de poder, mesmo o universo em si sendo totalmente desequilibrado de um herói classe S pra uma pessoa comum que nunca vai conseguir chegar à classe S, também tem esse mesmo nível de poder entre os heróis e os vilões. Isso equilibra e isso é muito bom. Por último, eu gostaria de falar de alguns detalhes de One Punch Man. One Punch Man é uma obra muito detalhada. Por exemplo, você vê algumas cenas que, por exemplo, tem aquela cena bem lá no comecinho que é o Saitama pegando e caindo na lua e depois pulando de volta pra terra. E durante todas as outras cenas que aparece a lua no mangá, a lua tá com uma cratera enorme que é da onde o Saitama pulou. A arte de One Punch Man é simplesmente incrível, ela tá melhora cada vez mais. Por exemplo, os personagens são incríveis, como eu falei antes. Tem muito detalhe na história, tem coisa que a gente nem percebe, mas até agora a gente não sabe porque Saitama é tão forte. A gente fala, é o treinamento dele, mas não é o treinamento dele. Não tem como ele ter se tornado tão forte com o treinamento, não faz sentido. Alguma outra coisa deu poder pra ele. Tanto que eu acredito que pode ser até uma entidade que deu um poder pra ele. Porque o próprio Deus fala assim, durante a luta do Garou, que o único punho que pode se opor ao punho que se opõe a Deus é o punho do próprio Deus. Então, tipo, eu acredito que tem alguns detalhes que a gente ainda não vai saber, que eles não contaram ainda e o pessoal simplesmente esquece. Que é tipo a fonte do poder do Saitama, o Cyborg que destroçou lá a família dos Genos, o Cavaleiro de Metal também ser um traidor, que é tipo algo que foi contado atualmente, mas não está sendo tão focado agora. Mas é um detalhe importante. O detalhe também do próprio Blast, que aparentemente vive em outra dimensão, e na outra dimensão que ele vive tem o Zoyudo, o vilão que lutou contra o Saitama, o alienígena. Ele tá vivo lá, então a gente tá tratando de um One Punch Man de outras linhas do tempo, outras versões do universo, outras dimensões. E o Saitama consegue voltar no tempo com um soco, o Garou conseguiu mandar o Saitama de volta no tempo com o soco. E o Saitama aparentemente, um detalhe que eu gosto muito de ressaltar é que a gente vê, que é contado pra gente no começo do mangá, que o Saitama não tem mais emoções, mas é que tá. Isso não é verdade. Se a gente reparar bem no mangá, o Saitama continua tendo emoções. O Saitama mostra ele tipo, diversas vezes puto, ele fazendo gracinha e tal, mas mostra ele bravo, ele sentindo emoções, esse tipo de coisa. O que eu acredito que aconteceu não é que o Saitama não tenha emoções, é que eu acredito que de alguma forma foram seladas. Isso daqui é um momento de teoria. De alguma forma elas foram seladas pelo próprio Deus, porque na luta contra o Garou, onde o Saitama realmente sente só ódio puro, ele tipo, mostra lá que ele começa a ficar mais forte. Ele quebra o limitador dele que ele já nem tem mais. Ele consegue desenvolver tipo mais do que ele já tá forte, tá ligado? Então tem alguma coisa anormal no Saitama. Isso é um detalhe que tipo, muita gente não percebe, mas eu acho muito foda. O Saitama, ele tem emoções. Ele continua sentindo emoções. Ele só provavelmente não sente tão intensas como antes. Talvez tenha até sido selado uma parte delas, mas ele ainda sente. E eu acredito que foi selado assim pelo próprio Deus ou por alguma outra entidade, porque o Saitama não tem limites de crescimento. Qualquer sentimento que ele sente, ele fica mais forte. E, tipo, absurdamente forte. Na luta contra o Garou, diz que o Saitama tipo, cresce num nível tão absurdo que mesmo o Garou aprendendo as coisas em tempo real e aperfeiçoando elas, conhecendo toda a energia do universo, ele não consegue acompanhar o Saitama. O Saitama tá ficando cada vez mais forte. Isso é um detalhe muito foda que eu gostaria de contar. Mas bom, falei demais, eu até cansei aqui. Esse vídeo vai ficar bem longuinho, 30 minutos de vídeo mais ou menos. Mas é o que eu queria muito falar. Eu gostei pra caralho de One Punch Man quando li.
E agora eu tô nos semanais. Agora eu tô acompanhando. Vou começar a acompanhar Hunter x Hunter ou Hunter vs Hunter, sei lá como é que fala. Vou ler Jojo também. Tenho que ler Bleach. Tem um monte de mangá que eu tenho que ler. E eu pretendo fazer isso mais vezes. Que eu tô fazendo agora. De dar review de mangá e falar como eu acho mangá foda. Ou como alguns mangás falham em algumas coisas, mas ainda assim eu acho eles fodas. Então, bom, basicamente é isso. Eu agradeço vocês por terem assistido esse vídeo. Um certo trabalho pra fazer, tô com a garganta seca e ainda tô gripado. Mas é de coração. Então, tenha uma ótima noite e até semana que vem. Tchau. Você tá escutando?